Olá, bem-vindo a mais esse vídeo do Guia do Excel. Eu sou o professor e consultor Marcos Ripper e nesse vídeo você vai aprender do zero a criar uma solução profissional para geração de arquivos textos com tamanhos delimitados, com tamanhos fixos, não separados por delimitadores. É um layout muito comum, que nós temos muita necessidade com relação ao governo e também com empresas que precisam desse formato para importação para os seus sistemas. Então aqui você vai aprender do zero como criar essa solução e de uma forma profissional, onde você mesmo pode definir, então, apenas mudando os seus dados nas tabelas e também colocando seus dados nas configurações de layout para você dizer como você quer, então, montar esse arquivo. A solução ficou muito bacana, o link também vai estar disponível para download aqui embaixo com o código pronto, inclusive, e nessa aula, como eu disse, você vai aprender muito sobre VBA do zero. E se você quiser aprender muito mais sobre Excel, sobre lógica de programação, sobre VBA, conheça a nossa formação em Excel que vai do básico, Excel básico, até a programação com VBA. Então o que eu vou mostrar aqui hoje, que é um nível básico intermediário ali, você vai aprender muito mais e principalmente vai entender o que está fazendo, vai aprender a fazer do zero seus próprios códigos, sem precisar recorrer a nada, por exemplo, a internet. Você mesmo vai aprender a programar dentro do Excel, tá? Mas a nossa formação é muito mais do que isso. Nela você tem Excel básico, avançado 1, matrizes dinâmicas, você vai ter ainda Excel financeiro e HP12C, você tem uma formação completa ainda em dashboards no Excel, tá? Está sendo muito solicitado nas empresas, e ainda por fim você tem lógica de programação e VBA para você realmente aprender a programar e fazer suas próprias soluções dentro do Excel, tá bom? Bom, então é isso, vamos ao nosso vídeo, não esqueça de deixar o seu like e também te convido a se inscrever no nosso canal. Nós temos novos vídeos pelo menos toda terça e todo sábado, tá bom? Então é isso, vamos lá? Ok, vamos então à nossa solução. Bom, então essa aqui é a nossa planilha, já está pronta a nossa planilha onde nós teremos aqui as informações. Nessa planilha nós teremos as informações, por exemplo, dados para geração do arquivo. Daí você tem aqui o CNPJ, a empresa, se é órgão público ou não, outras informações, valor IR retido, CSLL e código da receita. Digamos que esses sejam os dados que eu vou utilizar no meu arquivo. Esse sistema aqui pode ser utilizado para outros formatos, a ideia é essa, inclusive, né? Tem muitas obrigações fiscais onde você precisa mandar ele com tamanhos delimitados, né? Então isso aqui pode te ajudar bastante, ok? Então, nesse primeiro ponto aqui é onde você vai colocar as suas informações. Coloca as colunas que você quiser, não tem problema, tá? E aqui em Layout, eu fiz aqui pelo menu aqui em cima ou aqui embaixo, tá? Tem um vídeo bem legal que eu vou deixar no final aqui, como você pode criar esses menus aqui, inclusive de uma forma até mais avançada, tá? Então você clica aqui, por exemplo, e ele vem aqui e já mostra para você os dados das configurações. Nas configurações, você vai ter os layouts. Por exemplo, aqui, ó, cadastre aqui os campos que você deseja ter, já está até escrito ali. Então esses são os nomes dos campos que você tem. Provavelmente você vai pegar então do layout que você tem do teu arquivo PDF, né? Do que foi delimitado lá pela tua obrigação fiscal, pela empresa que você vai mandar esse arquivo, né? E aqui você vai colocar o tipo. O tipo são 3 tipos. Ou é fixo, ou é número, ou é texto, tá? Fixo é fixo, ele vai pegar e vai imprimir o que tiver nessa informação da coluna aqui. Por exemplo, Y570. Ele vai escrever Y570. Tem textos que são fixos. Aqui em CNPJ, daí ele está falando aqui, um tipo alfa. Alfanumérico, texto no caso, né? Então você vai colocar como texto aqui. Ok? E aqui como numérico, valor da renda numérico. Ok? Na coluna tamanho, você vai definir o tamanho. Como esse aqui ele é fixo, né? Então ele não tem tamanho, então não precisa colocar. O CNPJ ele colocou aqui como 14 posições. Então significa que ele vai preencher com espaço se não tiver, por exemplo, as 14 posições. Mesma coisa para nome da empresa, mesma coisa para IND-ORG público, tá? Indicador de órgão público ou não. E aqui você tem os outros campos, tá? Então todos eles têm um tamanho delimitado. O que ele vai fazer é pegar aquele campo que você tem, por exemplo, loja teste, vamos dizer que ele não tem 255 caracteres, obviamente, e ele vai preencher as outras posições com espaço, tá bom? Se você quiser, claro, colocar com 0, qualquer outra coisa, não tem problema, só pode mudar o teu código aqui. Não tem importância nenhuma, tá bom? Em decimal, você vai definir quantos decimais são. No caso aqui são 2, poderia ser 3, 4. Quantos decimais fossem, você colocaria aqui. Ok?
Em Y570 aqui, você vai dizer, então, nessa coluna, você vai dizer qual é a coluna correspondente a ela. Então, aqui, por exemplo, você tem na coluna B, aqui, CNPJ. Aqui, na coluna C, nome da empresa. Na coluna D, indicador de órgão público, sim ou não. Nota que ele tem um caractere apenas, não vai mandar os três, então eu vou pegar a primeira letra, S ou N. Aqui você tem na coluna I, código de receita. Então ele vem aqui nessa outra coluna, código da receita, e pega esse código e coloca ali. Então a ordem como você vai colocar não importa, dos dados aqui. Importa o layout que você tem aqui, é a forma como ele vai imprimir, então, a sequência deles. Tá bom? Bom, então é isso. Então você tem aqui as posições. E aqui ao final você tem então o local do arquivo. Aqui você vai colocar o nome completo do caminho do arquivo. Nome aqui, como você pode notar, exemplo, né? Inclusive com o nome e a extensão dele, no caso aqui .txt, tá bom? E agora a gente vai programar tudo isso. Nós vamos programar dentro do VBA para que ele possa gerar esse arquivo automaticamente para você, tá bom? Então aqui você vai clicar na guia desenvolvedor, caso não esteja habilitada, você vai clicar em qualquer lugar aqui, ó, botão direito, personalizar faixa de opções, e vai marcar a guia desenvolvedor aqui, tá bom? Vou dar um OK aqui, desenvolvedor, e vai clicar nesse botão aqui, Visual Basic, ou Alt F11, tá? Os nomes aqui das planilhas internamente já estão modificados, mas caso você quisesse mudar, poderia escrever aqui embaixo, ó, o nome, name, por exemplo, dados, e aqui layout. Está aparecendo aqui plano 1, planilha 1 ou planilha 2 ali, tá? Eu prefiro mudar aqui e já deixar com um nome interno, que daí fica melhor para você trabalhar no código, tá bom? Bom, vamos lá então. Então a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é uma função dentro do Excel. Essa função vai fazer então a construção da linha. Ele vai verificar se é um texto, se é um registro fixo, se é um número, e vai formatar de acordo com isso, e vai retornar então essa informação diretamente para você só imprimir a linha do arquivo, tá? Então ele vai pegar cada um desses itens aqui, ó, nessa ideia que ele vai passando aqui. Para cada um desses itens vai ser passado aqui qual é a linha? Linha 8, ok? Então ele vai pegar a linha 8 e vai fazer todos os registros da linha 8 e vai retornar e vai imprimir ela no final, tá bom? Alt F11 então, agora nós vamos lá então, você vai escrever assim, public function, e o nome que eu botei foi lf, formata, abre e fecha parênteses, e aqui eu vou passar by val, lcell, as range, por final, as string. Vamos entender o que eu fiz aqui. Então aqui, ó, public function é uma função pública que vai ser utilizada, o nome dela é lf formata, e aqui você está passando qual é o parâmetro dela, tá? O parâmetro que ele está passando aqui é o lcell, que é um range, ou seja, é uma célula. Eu estou passando para ele uma célula, que é a célula que identifica qual é o número, qual é a linha que eu estou trabalhando ali, tá? Lembra que eu estou falando linha 8, 9, 10? Os dados dele, tá? Para cada uma dessas linhas, então, a gente vai imprimir. Então, agora a gente vai criar as variáveis. Aqui eu vou criar uma variável para cada tipo aqui. Tamanho, as string. Então, essa aqui vai guardar, aliás, as long. Vai guardar aqui o tamanho o tamanho que você vai ter ali da extensão. Gin.ln decimal. As long, quantas casas decimais vai ter, tá bom? Gin.ln fixo. As string, tá? Então esse aqui identifica e retorna ali, se for fixo, ele vai trazer qual é o texto do fixo, tá? Gin.l última linha, as long. Então aqui nós temos qual é a última linha, para você saber quando ele para o loop. Vai começar 1, 2, 3 até a última linha e tem que saber qual é a última, tá bom? Gin.l linha, que é a linha que eu estou naquele momento. Long é um tipo inteiro. Gin.lt valor, as string, tá? Que é onde você vai ter ali a questão do valor que nós vamos guardar de cada uma das células que ele vai utilizar em vários pontos, então é melhor a gente já construir ela para não ter que ficar repetindo sempre ela. Esse é o objetivo, inclusive, das variáveis. Uma coisa bem importante que eu vou falar agora também, nesse momento a gente vai falar muito a respeito de VBA, mas de um modo um pouco mais intermediário, é básico, mas um pouco intermediário ali, sobre o VBA. Então, logo, se você não tem muito conhecimento sobre VBA, pode ser que você fique com algum receio aqui, tá?
A solução vai funcionar perfeitamente, com certeza, tá? Você pode inclusive baixar ela, fazer o download gratuito lá, tá? Mas, claro, que se você quiser modificar essa solução, você vai precisar de mais conhecimento sobre VBA. E daí também, caso você queira, nós temos uma formação completa de Excel, que vai do básico até o VBA, até a programação VBA. Então, muito, muito mais do que você está vendo nesse vídeo aqui sobre VBA. Inclusive, desde a lógica de programação até o VBA, tá? Então, vale muito a pena o curso. Você consegue realmente fazer coisas fantásticas, automatizar suas tarefas, criar programas dentro do Excel, tá? Vale muito a pena, inclusive até uma base até para você começar com outras linguagens, porque a lógica de programação é aplicada em qualquer linguagem, tá bom? Além, depois que você tem ainda o VBA dentro do próprio curso também. Tá bom, então vamos lá. Agora nós vamos pegar e saber quantas linhas nós temos aqui, ó. Quantas linhas nós temos aqui, por quê? Poderia ser que nós tivéssemos mais linhas, você vai fazer a sua solução, por exemplo, e aqui você vai colocar novos campos. Então, como é que eu vou saber qual é a última linha, né? Então aqui você vai fazer assim, ó. L última linha, que é a variável onde você vai armazenar qual é a última linha. L última linha igual, então, layout, que é o nome da nossa planilha que nós temos ali, ponto cells, abre parênteses, layout.house.count, vírgula 2, já vou explicar depois, tá? Ponto end, abre e fecha parênteses, xlup, ponto how. Esse aqui é um código que é utilizado com frequência, tá? O que ele faz é o seguinte, ele vai na planilha layout e faz isso, ó, para ficar bem claro o que ele está fazendo. Ele vai na última linha lá embaixo, como se você fizesse isso, e agora se apertasse um Ctrl seta para cima. Então ele vem aqui e identifica qual é a última linha preenchida fazendo dessa forma aqui. Porque se tivesse uma linha em branco, não dava para a gente contar aqui, por exemplo, se tivesse uma linha em branco não ia dar certo, né? Se fizesse para baixo, ele ia dar errado, certo? E daí para baixo não, pegando da última linha para baixo, ele vai pegar sempre a última linha que você tem aqui. Tá bom? Então é isso que ele está fazendo, pegando para cima, ok? Agora nós vamos fazer o nosso for. Esse for é um loop para ele passar por cada uma daquelas linhas ali, tá bom? L' igual a 8, que é a primeira linha que nós temos, to, até a última, no caso, L, última linha. Next, L'. Tá? Eu costumo sempre, quando eu vou fazer o código, já deixar indentado e deixar aberto e fechado as tuas cláusulas, né? O for, o if, deixar sempre aberto, sempre fechado, já para você trabalhar de uma forma organizada, tá? Eu costumo fazer dessa forma aqui. Você vai ver que vai ficar bem organizadinho o código, tá? Mais fácil de você entender e trabalhar. Então você tem aqui, ó, começa na linha 8 e vai até a última linha. Lembrando que nós estamos falando dessa linha aqui. Começa nessa e vai até aqui, tá bom? Então agora nós vamos começar a trabalhar. Nós temos que carregar as variáveis que nós precisamos. O tamanho, o decimal, o fixo. Então vamos carregar elas aqui. ln tamanho igual a layout.cells, abre parênteses, L', vírgula. E agora nós temos aqui, ó, o tamanho ele vai estar na coluna 4. Tá? Na coluna 4. Então aqui, 4.value, tá? O que se faz aqui, esse cells, na verdade ele está passando aqui, ó. Qual é o número do raw index, ou seja, qual é a linha que eu estou me falando. No caso, a linha que eu estou ali, ó, por exemplo, a 8. E qual é a coluna? Coluna 4. E aqui ele está passando, então, a propriedade dela, que é o value. Então ele está passando para ele qual é o valor que nós temos dentro daquela célula ali que nós estamos nos referindo. Por exemplo, linha 8, coluna 4. Tá bom? Está pegando ali. E quando a gente mudar de linha, ele vai pegar para 9, para 10 e por aí vai, sempre na coluna 4. Tá? Tamanho ln decimal. O layout, então, ele vai pegar da mesma, só que da coluna 5. Tá? Tá pegando aqui da coluna 5 do decimal. De novo, vou copiar e colar aqui. E agora nós estamos falando de ln fixo. E nós vamos pegar da coluna 6, que é onde nós temos aquele y570, que a gente está pegando ali esse texto aqui, ó. Essa informação, como é repetida, como eu disse, vários pontos aqui a gente utilizado, é melhor a gente já carregar ele em variáveis, fica mais fácil a gente trabalhar. Agora o que a gente vai fazer aqui, vamos pegar o valor em si, né? O valor daquela célula que a gente vai imprimir, que a gente vai utilizar. Eu vou chamar ela aqui de LT valor, que é o valor que a gente tem ali, vai receber então, aqui ó, LT valor. Lembrando que a gente está passando a informação daqui, sempre dessa linha aqui, sempre daqui, certo? Então é daqui que a gente vai pegar. Então aqui nós temos, ó,
planilha dados, que é de onde ele vai puxar a informação, dados.range, abre e fecha parênteses, e aqui tem um ponto bem interessante para você perceber. Aqui no range, quando é essa propriedade, você vai passar, por exemplo, A5, B10, você vai passar qual é o nome da célula que nós queremos o valor. Para nós pegarmos a célula que nós queremos o valor, nós temos na coluna F, qual é a coluna a qual ele se refere, certo? Então a gente tem que pegar ele daqui. Então a gente vai passar assim, ó, layout.cells, abre e fecha parênteses, L', tá? Vírgula 6 para pegar naquele lugar ali, ponto value, e comercial, lcell, ponto raw, e aqui ponto value, tá? Então aqui nós estamos pegando a informação conforme aquela célula que nós temos aqui, ó, certo? A única coisa que ali está um Y570, a gente tem que ver se é fixo, né? Então, se a coluna for fixo, se aqui ó, for fixo, C8 for fixo, daí a gente não faz, certo? Então nós temos ali, ó, if layout.cells, L', vírgula, e daí aqui a gente tem que passar qual é a coluna que nós estamos tratando, coluna 3, ponto value, for igual, diferente de fixo, then, daí a gente faz isso aqui, end if, tá? Então, se for diferente de fixo, então pega o valor da célula que a gente está se referindo na planilha de dados, perfeito? Se não, daí não faz nada. Muito bem. Continuando, então, senão eu vou botar até um else aqui, porque senão ele vai ficar com a informação anterior. Isso é bem importante. Eu vou botar um else igual a vazio, tá? Então, se for fixo, daí ele vai pegar e vai passar ali o valor fixo daquilo ali, né? Passar esse valor ali que nós temos, perfeito? Poderíamos até passar ln fixo aqui, né? Se eu quiser, por exemplo, passar o ln fixo ali também posso, sem problema. Mas eu vou limpar ela para sempre ficar limpinho, essa variável, tá? Então a gente já pegou os valores que a gente precisa e agora a gente vai fazer um case para verificar se ele é fixo, se é texto, se é um alfanumérico, né? Ou se é um número. E daí, de acordo com cada um, a gente vai formatar de uma forma diferente, tá bom? Então a gente vai fazer o seguinte. Você vai fazer assim, ó. Select case, abre layout.cells, abre e fecha parênteses, L', que é o número da linha que a gente está, coluna 3. E aqui, end select, tá? O que select case vai fazer é verificar para essa linha aqui, ó, que eu estou me referindo, para essa célula que eu estou me referindo ali, por exemplo, C8, por exemplo, né? Linha 8, coluna 3, coluna C, ele vai verificar qual é o tipo dele, que informação está escrita lá. Case fixo, case A, que é o numérico, case N, tá? Que a gente tem naquela coluna 3 que nós temos aqui, ó, se é fixo, alfanumérico ou número. É isso que ele vai fazer para cada uma delas. Então a gente vai fazer aqui, ó, se for fixo, LF formata, que é o nome da nossa função que retorna uma string, que retorna um texto, vai receber o seguinte, LF formata vai ser igual a LF formata, porque ela é incremental, ela vai receber ela mesma para montar a linha toda, tá? Lembra disso? E LN fixo, que é o texto que a gente tem ali no fixo, que ele está retornando a coluna 6, por exemplo, aquele Y570. Ele só vai retornar se for fixo. Tá bom? Se for alfanumérico, nós vamos fazer o seguinte. LF formata, vai receber LF formata, e agora a gente vai montar o seguinte texto. Nós vamos pegar as primeiras X posições que ele está se referindo ali, por exemplo, as primeiras 250 posições à esquerda. E o que não tiver posição, ele vai preencher com espaço. Então a gente vai fazer assim, ó, left abre parênteses, e aqui a gente vai passar lt valor, que é aquela variável que a gente está montando lá em cima, que a gente vai lá e pega o texto que está na coluna planilha dados, de acordo com cada uma das colunas que está sendo passada ali. E agora eu vou concatenar, e comercial, string, tá? E aqui eu vou passar ln tamanho, que é a quantidade de caracteres, por exemplo, 250, e aqui eu vou passar espaço. Então essa string ele vai repetir esse texto que eu estou passando aqui como caractere, é como se fosse o rept dentro do Excel, essa quantidade de vezes, por exemplo, 250, então 250 vezes repete o espaço, tá bom? E aqui eu vou pegar como left, é o último parâmetro, ln tamanho, por exemplo, então,
ele vai pegar as 250 posições. Então, digamos que eu tivesse lá loja teste e mais 250 posições de espaço. Ele vai pegar a loja teste e vai cortar esses espaços nas posições necessárias e vai retornar, então, a apenas 250 posições à esquerda, incluindo a palavra loja teste, tá bom? Então, é isso que ele está montando aqui. Então, ele vai, por exemplo, ele vai pegar Y570 na primeira passada, na segunda vai passar Y570 e mais loja teste, por aí vai, e no final ele vai ter incrementado todo o texto que a gente precisa. Perfeito? E por fim, então, a gente vai fazer agora montar aqui a questão do numérico. A gente vai montar assim, ó. LF formata, vai receber LF formata, e comercial, e agora a gente vai de novo, left, abre parênteses, e aqui a gente vai ter que dar um replace, por quê? A gente vai substituir a vírgula que nós temos lá por ponto, tá bom? Então a gente tem aqui, ó, replace. Dentro dele, gente, essa fórmula vai ser a mais complexa que você vai fazer aqui. Por isso que a lógica é tão importante, tá bom? Então aqui você vai fazer assim, ó, format, o replace vai substituir, o left vai pegar a esquerda, e o format vai formatar, então, esse texto. Como assim format? Como se fosse o formatar texto dentro do Excel, aquele formatar células, tá? Ou a função texto, talvez seria até melhor a analogia. Então nós vamos passar aqui, ó, tValor, que é o valor que a gente está passando, e aqui a gente vai fazer o seguinte, 0 ponto, que vai ser a primeira formatação, vai passar um número, e esse ponto aqui é o decimal, são as casas decimais. E daí nesse caso a gente vai passar o seguinte, string, abre parênteses, e aqui a gente vai passar ele em decimal, a quantidade de casas decimais, por exemplo, duas aqui, decimal, vírgula, que é a quantidade de vezes que ele vai repetir o zero, certo? Então, na prática, o que ele vai montar vai ser 0.00, né? Porque nós temos duas. Se fosse 3, seria 0.000. Seria o que ele ia montar aqui nesse formato aqui. Perfeito? Daí você vai fechar parênteses. Ó, já está aqui montando ele, falta do left ainda. Por isso que ficou vermelho. Daí vírgula, e também o replace, né? Então, vírgula, eu vou passar aqui que eu estou substituindo a vírgula por ponto, tá vendo ali? Ó, encontrar vírgula, né? Replace for, então, ponto ali. Perfeito? Fecha parênteses que nós temos aqui, ok? E agora a gente vai montar aquele texto que a gente precisa ainda, que é a quantidade de caracteres que a gente precisa no total. Então a gente vai montar aqui, ó, e string, abre parênteses, e a gente vai repetir então ln tamanho, que é a quantidade de caracteres que a gente vai ter, por exemplo, 10, 20 que a gente vai ter ali, né? Que vai ter naquele tamanho fixo. Eu vou botar espaço, que vai ser o nosso caractere, vai ser espaço, então vai preencher com os espaços. Fecha parênteses, vírgula, ln, tamanho, que é a quantidade de left que eu vou pegar, quantidade à esquerda que eu vou pegar dele ali, tá bom? Fecha parênteses e tá aí. Perfeito? Então aqui ele está pegando, está formatando, pegando à esquerda quantos caracteres eu estou dizendo, por exemplo, 10. Aqui eu substituo o ponto pela vírgula. Aqui eu formato com a quantidade de casas decimais que eu estou me referindo. Por exemplo, 2 casas decimais, 3 casas decimais, que é justamente o que ele está montando nessa string aqui. E nessa outra string aqui ele está, então, fazendo, como eu disse, o repete, como se fosse o rept dentro do Excel, repetindo o espaço, a quantidade de vezes que eu estou mandando dele dentro do layout. Tá bom? Então está montado aqui o nosso texto. Agora vamos concluir. Tá? Tá prontinho? Tá feito. Então essa aqui é a função que monta o nosso texto. Agora a gente vai montar então o procedimento que vai chamar essa função, que vai fazer uso dela para cada uma das linhas, que vai montar o arquivo texto, que vai abrir ele. Perfeito? Salva aí o teu texto, salva aí o teu trabalho, né? Dá um enter ali. E agora nós vamos para o segundo código. O segundo código você vai escrever assim, ó. Public sub ls gerar delimitado. Abre e fecha parênteses, dá um enter. Agora, para aparecer só esse aqui, eu vou clicar nesse aqui, ó. E vai aparecer só esse. Não que sumiu o outro, mas ele está aqui, ó. É só para a gente dar foco nele, então a gente consegue trabalhar nele de uma forma bem melhor agora, tá? Primeira coisa que eu vou fazer aqui é um error go to sair. Então, se der um erro ali, sai fora, ou dá um sair, pode dar um erro. Vou botar um erro e vai para erro, tá? E aqui eu vou botar aqui, ó, sair 2 pontos, erro 2 pontos. Então, se der um erro, se
deu um processo tudo normal, ele vai entrar pelo sair e daí eu vou mandar aqui close. E depois a gente fala sobre isso. ll arquivo, que é para fechar o nosso arquivo texto, tá? E aqui, se não, exit sub. Então ele vai fechar sempre o arquivo texto e vai sair. E agora, se der erro, eu quero que ele mostre qual é o erro. Então eu vou botar aqui, ó, messagebox, erro.description, tá? Então ele vai mostrar o erro. E vá para sair, go to sair. Go to sair, tá? Então o que ele vai fazer é o seguinte, deu um erro, vem aqui, mostra o erro e sai. Daí ele vai vir fechar o arquivo texto e vai sair fora. Então esse aqui é um tratamento de erro que a gente está fazendo aqui dentro do nosso programa, tá? Para a gente evitar que a gente tenha problemas, que estoure erros ali, desnecessariamente você não saiba o que está acontecendo, que ele não feche o arquivo texto, tá? Então, isso aqui fica a nossa sugestão de você sempre fazer assim. Tá? Agora a gente vai montar então as nossas variáveis que a gente precisa. A primeira que a gente precisa vai ser a última linha. Nós vamos agora tratar aqui em dados, nós vamos pegar cada uma dessas linhas e nós vamos mandar para a nossa função de formatação, tá? Então a gente vai precisar das variáveis. Din L última linha, as long, que vai ser então um tipo inteiro longo. Din L linha, as long, para eu saber em qual linha que eu estou naquele momento. Din LL arquivo, as long. E essa variável vai guardar na memória, no endereço de memória dentro do Excel, onde que ele está guardando aquele arquivo texto. Por isso que ele é um tipo long e não é um tipo string, como você poderia imaginar, ou outro tipo, tá? Esse LL arquivo é o arquivo, tá? Ele vai apontar para o endereço de memória. LT caminho. Esse aqui vai guardar o caminho, esse LT, LTexto, local texto, por isso que tem esse nome, tá? Local texto, as string. Então esse aqui sim, ele vai guardar então aquele caminho que a gente tem completo para saber onde é que nós vamos guardar, onde é que nós vamos gerar esse arquivo. Agora vamos, primeira coisa, montar onde é que está esse LT, né? O caminho do arquivo está aqui, ó, em I8, tá? Layout I8. Alt F11. Então LT caminho vai receber layout.range, abre e fecha aspas duplas, i8.value. Então ele vai pegar o valor que nós temos ali, o caminho completo daquele arquivo ali, tá bom? Agora eu vou dar ll arquivo, vai receber free file, tá? Vai receber aqui um caminho livre ali para você montar. Esse é o padrão que você vai fazer para você seguir e gerar o arquivo texto. Então, free file. E agora a gente vai abrir esse arquivo, esse endereço, tá? lt caminho for output as hashtag ll arquivo, tá? Então essa linha aqui prepara e essa outra linha aqui abre então esse arquivo texto, tá? Então, ele vai abrir o arquivo texto para a gente já começar a colocar informação dentro dele. Agora a gente precisa saber quantas linhas que a gente vai tratar, de novo, e total linhas. Vai receber então dados.cells, abre e fecha parênteses, dados.house.count, vírgula 2, .end, abre e fecha parênteses, xl up, .how. Então essa aqui vai pegar a última linha que nós temos ali em dados. Lembra daquilo que eu falei? Vai até a última e sobe? É isso que ele está fazendo, para saber qual é a última linha que nós temos ali em dados. Tá bom? Lembrando que aqui nós estamos tratando a VBA de uma forma mais intermediária, um pouco mais do básico, muito mais intermediário ali. Então muita coisa aqui pode ser que você não pegue de cara, assim, eu tenho que estudar um pouquinho mais, tá bom? Lembrando do nosso curso de programação VBA, que vai do zero na programação VBA até um nível muito bom, onde você vai conseguir fazer os seus próprios programas, tá bom? Continuando então, agora a gente vai fazer o loop, para pegar cada uma das linhas. Então você vai fazer assim, ó, for L' igual a 8, to L, e total linhas, né? E total linhas. Pronto. Next, L, linha. Eu acho que aqui total linhas eu não botei o nome certo. O nome que eu tenho aqui é i total linhas ou L última linha. Então eu vou substituir aqui, ó, tá? Então aqui, ó, L última linha é o correto, tá? L última linha. Podia ser total linhas, mas aí você ia ter que mudar aqui a variável lá em cima. Então tá aqui, ó, L' até a L última linha, ok? E agora a gente vai mandar imprimir aqui cada uma dessas linhas que nós temos aqui em dados. Para isso, simplesmente você vai chamar aquela função que a gente criou antes, que nós já chamamos anteriormente, que a gente criou aqui, ó, o nome dela, lf formata, e nós vamos passar para ela qual é a célula que eu estou me referindo. Vou voltar aqui então.
Opa. Voltar aqui então. E aqui dentro do for, você vai fazer assim, ó. Print. Daí você vai passar qual é o nome do arquivo. Hashtag #arquivo. Tá? Quando é de texto, você passa assim. E agora você vai chamar LF formata. Formata. Abre e fecha parênteses. Pode botar dados.cells. E aqui você vai passar, então, qual é o número da linha. LL linha, vírgula, 2. Tá? 2 porque eu preciso passar para ele qual é uma célula ali, por exemplo, de referência. Eu estou passando para ele aqui, por exemplo, a 8,2. Então vai pegar 8, coluna 2. Então vai vir aqui. Depois vai ser a 9, coluna 2. E a 10 e por aí vai. Tá? Então o que ele está passando aqui é o texto. Está mandando imprimir. E o que ele está mandando imprimir é o que retornar da LF formata, que é a nossa função de formatação de texto. Tá? Vai deixar tudo prontinho. E está pronto. Agora a gente vai simplesmente botar uma mensagem. Ó, arquivo gerado em 2 pontos. E você pode colocar inclusive o caminho do arquivo aqui, ó. Pode botar um e-comercial, LT caminho, e daí ele vai dizer, olha, o arquivo foi gerado em... E daí eu vou botar o caminho completo ali para você. Vou dar o salvar, Alt F11 de novo. Aqui em gerar arquivo, eu vou dar um botão direito sobre ele, atribuir macro, e você vai selecionar então o nome daquela função que você tem ali, tá? Aquela função que a gente criou aqui, ó. Eu podia ter colocado dentro de um módulo isso aqui tudo, né? Eu acabei gerando dentro aqui da nossa planilha direto, tá? Mas poderia ter sido criado dentro de um módulo fora daqui. Não tem importância nenhuma, tá? É mais organizado, até deveria ter sido feito assim, mas não vai fazer uma grande diferença. Só para você ver o que eu estou falando, se você quiser, pode fazer desse jeito, tá? Vai funcionar normal como você fez aqui. Mas se você quiser organizar mais, você pode vir aqui em inserir módulo. E nesse módulo, você pega todo esse código que você tem aqui, recorta ele e coloca aqui dentro do módulo 1, tá? Vai ficar mais organizado assim, ó. Agora, lembrando, ele não tem mais nada aqui, ó. E eu coloquei tudo que nós fizemos aqui dentro do módulo 1. Botão direito aqui, atribuir macro. Você vai selecionar o ls gerar delimitado. Vou dar um OK. Vamos salvar. Agora, vou dar um Alt F11 aqui, vou apertar Shift e vou arrastar para o cantinho aqui, ó. E vou selecionar de novo esse arquivo, tá? Por quê? Para eu poder enxergar aqui o que está acontecendo, né? Só para a gente poder depurar. Eu vou marcar ele aqui, ó. E agora eu vou clicar nesse botão para a gente ver passo a passo, para ver se tem algum problema no código. Cliquei em gerar, vai pegar o caminho do arquivo. Então tá ali o caminho total do arquivo, Ctrl G, você consegue ver aqui embaixo, qualquer variável, dá uma interrogação e Enter, tá? Aqui, ó, nome do arquivo. Vai abrir um arquivo de texto, agora ele vai abrir ele, e agora ele já vai chamar daqui a pouco em seguida, tá? Ó, abriu, e aqui, ó, até a linha 13, que é a linha 13 que nós temos aqui, então tá ok. E aqui eu vou dar um F8, vou estar usando o Shift F8 para ir depurando, agora eu vou dar um F8 para entrar dentro desse código. E agora ele vai pegar aqui. Qual é a última linha que nós temos em layout? 15, tá perfeito. Então da 8 até a 15 ele vai pegar aqui, ó, o tamanho, né, se tivesse tamanho. Decimal, não tem decimal, ok? É fixo Y570, tá? É diferente de fixo? Não. Se for diferente de fixo, então, faça aqui. É fixo, então ele vai pegar aqui, ó, LF formato está vazio, vai pegar o Y570. Y570 foi o que nós temos agora no texto da função LF formato. Vamos passar para a próxima linha, ele vai pegar essa linha de CNPJ, linha 9. E agora eu vou pegar aqui, ó, linha 14. Aliás, tamanho 14, né? Decimal não tem nada, vazio 0. Coluna B, vai pegar a informação de dados da coluna B. E aqui ele vai montar, então, a informação que eu tenho de dados da coluna B, que é 9999. Essa linha aqui, ó. Certo? E agora ele vai montar aqui, ó, informação. Fixo, não é fixo, então vai pegar aqui, ele formata Y570 e mais esse texto que nós temos aqui, ó, 999 e o tamanho, os espaços ali, caso tivesse. Então veio aqui, LF formato, ó, Y570 e 9999 e espaço no caso ali como ele tem. Ele vai montar, vai passar para o próximo, mesma coisa, vai verificar se é decimal, tamanho, fixo. Vai pegar aqui, ó, é texto de novo, vai pegar e vai montar ali, ó, lojas João e já nota que ele já está grandinho, né? Se eu pegar LF formata, colocar aqui embaixo, ó, acho que não vai dar certo. Não, porque eu precisaria passar parâmetro, então não vai dar para ver. Mas dá para ver por aqui, ó, tá? Vai passar para o próximo, vai montar aqui então, não é fixo, não é alfa ainda, vai montando. Agora ficou assim, ó, não vai dar para ver mais por causa dos pontinhos. Vai passando.
Deixa eu tirar isso aqui. Vai passando aqui. Agora alfa ainda. Ok. Não deu erro, é bom. Agora numérico. Tá? Passou o numérico ali também. Perfeito. E ele vai passando para cada um desses campos que nós temos aqui, ó. Para aquela linha que nós passamos. E no final, então chegou no 16. Veio todas as linhas aqui. É 16, porque já passou para a última. Passou, né? Vai voltar para cá. E ele já imprimiu, tá? Se a gente for ver agora o arquivo, o texto, tá aqui já, ó. Já tem o arquivo texto ali. Perfeito? Vamos continuar então. Next. E daí ele vai imprimir a segunda. Eu estou dando Shift F8 para ele imprimindo cada uma dessas linhas que nós temos aqui, ó. Tá? Tem 13 linhas, está na 11, 12, 13. Imprimiu. Message box. Arquivo gerado em tal. Vou dar um OK. Vai fechar o arquivo texto. Vai sair da sub e terminou o processo. Agora vamos ver o nosso arquivo texto. Daqui 2 KB. Ok, então no final aqui a gente pode abrir, botão direito aqui, editar com o Notepad++. Então tá aqui ó, o nosso texto, deixa eu ver se consigo dar zoom, isso. Y570, tá aqui as posições, aqui aquelas posições do CNPJ, aqui o texto, como você pode notar, ele tem 250 posições, então ele vem para o lado até as 250 posições, e aqui ele pega, se é NOS, como estava lá uma posição só, NOS, e aqui ele pega então aquele valor do código, né? 1589, que é aquele valor que nós temos aqui, ó, referente ao código da receita, tá? Então estou trazendo aqui 1589, 1987, por aí vai. Tá vendo? E preenche com espaços em branco aqui. Depois ele passa o valor, que vai até aqui. Depois passa o outro valor, vai até aqui. E por aí vai, todos os valores até aqui. Depois ele vai lá e preenche o CSLL, o retido, né? Preenchendo então sempre com espaços, tá? Lembrando que esse aqui é um layout bastante utilizado pelas empresas aí, por órgãos públicos principalmente, né? Mas empresas também para importação. E você pode agora saber como você pode montar ele dentro do Excel com esse exemplo, tá? Essa aqui é uma solução pronta. Você pode fazer poucas modificações se você precisar, né? Fazer alguma modificaçãozinha, você pode modificar ela, o código está de graça, né? Você pode acessar o nosso blog e pegar direto o código, ou pode também fazer o download direto da solução, e assistindo esse vídeo você também aprende como foi feito e pode fazer suas próprias modificações e ajustes, ok? Ok, então ao longo desse vídeo você aprendeu como nós conseguimos criar uma solução profissional para geração de arquivos com tamanhos fixos dentro do Excel. Então você aprendeu muitas técnicas de programação. E se você quiser aprender muito mais, pode conhecer também o nosso curso, a nossa formação profissional em Excel. A nossa formação é composta por 6 cursos: de Excel básico, avançado 1, avançado 2 com matrizes dinâmicas, Excel financeiro HP12C, Excel Dashboards, e você ainda tem lógica de programação e VBA. São 6 cursos em 10 vezes sem juros, acesso vitalício na nossa plataforma e funciona em qualquer dispositivo, computador, notebook, da empresa, em casa, no celular, aonde você estiver, você pode assistir nossas aulas, e tudo com acesso vitalício. E quando nós temos uma atualização, um novo curso, você também recebe, porque essa é uma formação profissional em Excel para você realmente se destacar no mercado de trabalho, tá bom? E hoje você aprendeu muito sobre lógica de programação e VBA, mas lá você vai aprender do zero a programar, do zero, e eu te garanto que você vai gostar muito do nosso curso, da nossa formação. Além disso, você tem 30 dias de garantia, tá? Então você pode adquirir, e com todo o suporte, também com toda a garantia nossa, tá? Todos eles são com certificado. Ao final você faz uma prova e recebe um certificado nosso também de conclusão, tá bom? Então é isso. Muito obrigado por ter assistido a mais esse vídeo. Deixe seu like e também se inscreva no canal. Nós temos novos vídeos toda terça e todo sábado, pelo menos.